ninguém descubra o seu peito, por maior que seja a dor. Quem o seu peito descobre é de si mesmo traidor. Sou Diego Sabino Delfino, sou aluno do Centro Universitário da Uninter, do curso de Licenciatura em História, e eu vim aqui hoje falar um pouco com vocês sobre o trovadorismo e as trovas. É o tema aí do nosso portfólio do pessoal de Linguagem e Sociedade, do módulo B2, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o trovadorismo medieval, citando um personagem que ficou famoso através das trovas, e depois um pouquinho do trovadorismo no Brasil até os nossos dias atuais. O que foi o trovadorismo, afinal? Esse movimento, né, ele se deu através da forma poética musical, essa fusão do meio poético musical, iniciado ali no século XI, através dos trovadores. A gente vai ver que os trovadores eram quem compunha as trovas, por isso trovadores, trovadorismo. Teve início ali em Provença, sul da França, cujas composições eram acompanhadas por instrumentos musicais e dança. Né? A gente vai ter a poesia acompanhada dos instrumentos musicais juntamente com a dança. Eram comitivas que aí faziam essas apresentações. Um exemplo aí para ficar um pouco mais fácil de tentar entender, tenta imaginar um grupo de teatro apresentando através de música e dança poesias. Não era teatro, mas aí só para vocês ter uma imaginação. Não era teatro, tá? Era poesia musical. Quando a gente fala da Idade Média, a gente precisa lembrar que não existia ali ainda o livro impresso, né? E a grande maioria da população não era letrada, né? Não tinha conhecimento aí da escrita. Então o trovadorismo ele vai se destacar através da oralidade, da fala. E isso ajudou o movimento a se expandir bem rápido. É praticamente como nos nossos dias, quando a gente ouve aí uma música, a gente fica muito tempo com ela na cabeça, né? Foi assim que se expandiu o trovadorismo. Como eu disse, ele é a fusão da área musical com a poesia e a dança. E, de um modo geral, ele indicou um movimento de produção poética musical que abrangeu, né, toda a cultura ali do período medieval, os palácios, os palácios dos reis, as casas do senhor feudal, as ruas, o meio rural. Toda essa área ela vai ser abrangida aí pelo trovadorismo. Ela é muito marcante dentro das cortes reais. A gente vai estar vendo ali que a alta e a alta burguesia, né, a nobreza, ela vai estar totalmente envolvida dentro do movimento e contribuiu para a divulgação de informações sobre diversas sociedades, acontecimentos políticos e sociais dos reinos, bem como para a manifestação cultural e dos sentimentos. Por quê? A gente vai estar vendo agora, dentro das características do trovadorismo, que ele falava muito sobre o amor, aquele amor lá medieval do cavaleiro e a donzela, né? Que a gente tem de contos. Mas ele também falava sobre críticas que a sociedade estava vivendo através dessa poesia musical. Dentro das formas de cantigas, a gente vai ter as formas de cantigas de amor e amigo, que ela vai idealizar o amor cortês, né, que é esse do cavaleiro pela donzela, e quando se tratava da pessoa do cavaleiro se declarando aí para a dama, para a donzela, é a cantiga de amor. E quando era a donzela, né, se abrindo para o cavaleiro, né, é a cantiga de amigo. E a gente vai ter também as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio e maldizer eram essas cantigas críticas, né, que tinham um senso crítico sobre algo que estava acontecendo ali no período. Podia ser em relação à sociedade em si, em relação ao governo do senhor feudal ou do rei. Enfim, era um senso crítico, né? Veja que trabalhando essa área do romantismo e o senso crítico, mais a poesia e a música e a dança, criou aí todo o trovadorismo. Só que existia uma hierarquia dentro aí da composição.
como eu disse, a gente tem primeiramente o trovador, que é quem compunha, né, essa poesia musical, que normalmente era alguém da nobreza, por isso era superior aos demais. E depois a gente vai ter os jograis, que era o executador, era o cantor, o cantor das trovas das cantigas ali na hora da apresentação. Vamos ver o personagem principal na apresentação. Aí a gente tinha os menestréis, que eram os executadores dos instrumentos, ou seja, aqueles que cantavam. Cantavam não, gente, tocavam. Os menestréis eram aqueles que tocavam os instrumentos durante a apresentação. Eram os músicos. Os que cantavam as cantigas e as trovas eram os jograis. A gente também vai ter aí a participação das mulheres, que eram chamadas de baladeiras ou soldadeiras. Elas eram dançarinas e cantores aí também. Veja que por mais que a gente vai encontrar a presença das mulheres, né, do feminino aí dentro dessas apresentações, elas sofriam de um grande preconceito. Elas eram vistas pela sociedade como prostitutas, por sempre estar nesse rodismo, né, de movimento de apresentar aqui, apresentar lá, sempre no meio de outros homens. Por mais que elas não fossem, na grande maioria das vezes, eram tidas pela sociedade como prostitutas devido a isso que elas faziam. Aí a gente vê que os artistas, eles sofrem desde sempre, desde o período medieval, com as apresentações. E muitas vezes, para elas sofrerem esses preconceitos, elas acabavam realmente entrando no mundo da prostituição. Entre exemplos de grandes trovadores, né, compositores aí das trovas, a gente vai ter o rei Afonso X de Castela. Ele é o provável autor das Cantigas de Santa Maria. As Cantigas de Santa Maria, elas são muito famosas, não só agora dentro do trovadorismo, e no sentido cultural religioso, mas também em sentido histórico, porque muito do período feudal a gente vai tirar das Cantigas de Santa Maria. O que é as Cantigas de Santa Maria, né? Elas são um conjunto de 427 composições em galaico português, ou seja, o português galego, português galego, que no século XIII era a língua fundamental da lírica, língua lírica, culta em Castela. Aí as Cantigas de Santa Maria, elas vão estar falando sobre os milagres da Virgem. Eu não vou estar citando uma trova aí das Cantigas de Santa Maria, porque todas que eu achei tá no galego português. E é bem diferente do nosso português. Então eu não vou estar me atrevendo aí, que eu vou estar errando a forma aí de falar as palavras. Mas vocês vão encontrar elas, inclusive, no YouTube, em forma de cântico. Dá uma olhada lá. Outro personagem muito importante aí dentro do trovadorismo, a gente vai ter o rei trovador, que é o Dom Diniz. O Dom Diniz, ele foi o 6º rei de Portugal, seu reinado aí de 1279 a 1325. 1279 a 1325. Ele nasceu em Lisboa, conhecido como Rei Trovador ou Rei Lavrador. Ele era filho de Afonso III e de sua segunda esposa Beatriz, e neto do Afonso X de Castela. Foi essencialmente um rei administrador e não guerreiro. Lembra quando a gente tem que lembrar quando a gente fala no período medieval, os reis eles iam para a guerra, né? E o Dom Diniz não, ele é o foco aí dele é a parte administrativa do reino. Ele era poeta e protetor dos trovadores e dos jograis, daqueles que escreviam e apresentavam aí as trovas. Por isso que ele ficou conhecido como Rei Trovador. Ele compôs 140 cantigas aí dentro do trovadorismo, entre líricas e sátiras. Então vejo que ele era um amante aí. E a gente percebe que essa ligação do trovadorismo dentro da realeza, dentro da nobreza e também na rua, nas praças, no campo, né, abrangendo tudo, isso que fez o movimento ele sempre se estruturar e permanecer, porque ele acompanhava tudo, né? Ele agrupava tudo. E resumidamente é isso, o trovadorismo medieval. E aí eu vou estar falando um pouquinho das trovas no Brasil. As trovas
hoje no Brasil a gente tem uma cidade que é reconhecida como a cidade das trovas, que é Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Lá ocorreu o primeiro concurso de trovas do Brasil, com o tema Amor, em 1960, e recebeu 2.000 trovas, tanto de brasileiros como do exterior também participaram desse concurso. Esses jogos aí, né, que começou em 1960 em Nova Friburgo, recebeu o nome de Jogos Florais. São realizados no mês de maio, né, e acompanha toda uma programação festiva até o encerramento aí dos Jogos Florais. Ele recebeu esse nome pensando na Antiguidade Clássica, onde era realizado uma competição literária em homenagem a uma deusa, a deusa Flora, por isso que ele recebeu o nome de Jogos Florais. E nesses jogos aí da deusa Flora, quem ganhasse os jogos recebia uma pedra preciosa em forma de flor, por isso o nome da deusa Flora. Por isso colocaram lá em Nova Friburgo o nome de Jogos Florais, que são trovas, que são as trovas do resultado trovadorismo que a gente viu lá no período medieval. Sobre a cidade de Nova Friburgo, ela é a única cidade brasileira que foi criada por um decreto real. Quem deu esse decreto real foi Dom João VI, que autorizou a vinda de suecos para o Brasil com a finalidade de promover e expandir a civilização do vasto reino. E com isso também fazer um branqueamento da nossa população. Querendo também estreitar laços de amizade com os povos germânicos, assim autorizou estabelecer uma colônia de 100 famílias das suecas na fazenda de Morro Queimado, no distrito de Cantago, localizado que é uma região de clima bem parecido com o que essas 100 famílias aí tinham na Suíça. E daí nasce Nova Friburgo, né? Aí é o começo de Nova Friburgo, a única cidade aí do nosso país que foi recebeu a autorização para ser fundada de um rei, né? Algumas curiosidades sobre Nova Friburgo. Ela possui a banda civil mais antiga do Brasil, a Eurep Friburguense, criada por Samuel Antônio dos Santos em 26 de fevereiro de 1863. E possui também a comunidade protestante luterana mais antiga do Brasil e da América Latina, que foi autorizada a funcionar, né? Que ocorreu em maio de 1824, com a chegada de imigrantes alemães ali na região, na cidade de Friburgo. E também é a única cidade do Rio de Janeiro que produz morangos para venda, né? Comercial. Esse, resumidamente, o nosso trabalho. Percebo que um movimento que começa lá no século XI, né? Que era uma forma de diversão, de alegria aí, né? O trovadorismo, as trovas, as comitivas, ele se estende, né? Alcançando toda uma população. E hoje a gente chegou, né, no Brasil, aí tem uma cidade que é reconhecida como trovadora, né? Veja como a história ela anda. E é isso. Agradeço aí quem participou comigo até aqui.